Fala galerinha de ficar, que é o professor Kevin Bill, de CFB de vocês. E hoje nós vamos ver uma revisão geral, né, sobre os nossos assuntos. E só para constar também, estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tomando todas as medidas possíveis para se manter seguros, né? Lavando sempre as mãos, evitando sair de casa. Bom, primeiro de tudo, nós vamos falar sobre a organização celular. As nossas células, elas são compostas, todas elas, tanto do nosso corpo quanto célula de outros animais, plantas, ela é composta da seguinte maneira. A gente tem a membrana plasmática, que é esta que está bem aqui. Ela ajuda a separar o meio externo do meio interno da célula, protege a célula contra invasores, vai delimitar ela, vai dar forma. E a gente tem o citoplasma. O citoplasma, ele basicamente é o espaço que tem dentro da célula, tá? E lá, dependendo do tipo de célula, a gente vai ter organelas, vai ter o DNA, material genético. E a outra parte, inclusive, é o nosso núcleo. Não. É material genético, tá? Aqui tá núcleo, porque essa imagem é um pouco antiga, mas o certo é material genético. Então, todas as células vão ter membrana plasmática, citoplasma e o material genético, certo? Bom, a gente tem as seguintes células. A célula procariótica, ela é uma célula primitiva, aonde ela vai ter as seguintes características. Como a gente viu anteriormente, né, a gente tem o chamado núcleo, só que no caso das células procarióticas, elas não vão possuir esse núcleo, tá? Eles vão ter a ausência do núcleo. O que eles vão ter, na verdade, é uma estrutura chamada nucleoide, que seria onde fica o material genético, né? Não tem digamos assim, um núcleo, né? Então, ele fica em um espaço denominado nucleoide. A gente vai ter, nas células procarióticas, uma parede celular, que é bem parecida com a dos vegetais, só que no caso das bactérias, ela é feita de peptídeo. A parede celular das bactérias, ela é feita de peptídeo-glicanos, que é um tipo de açúcar. Bom, ela também vai ter a membrana plasmática, como a gente disse anteriormente, citoplasma, o material genético, que é o DNA, e os representantes dessas células, no caso, vai ser as bactérias e as cianobactérias. E aqui a gente tem uma imagem delas, né, de como elas são basicamente. Bom, a célula eucariótica, ela vai possuir um núcleo organizado aonde a gente vai conseguir delimitar o material genético, ele não vai ficar espalhadão dentro da célula, certo? Ele vai estar organizado em um determinado lugar. Ele vai ter a membrana plasmática, citoplasma e organelas. As organelas, elas são como se fossem pequenos órgãos, né? Nós temos os nossos órgãos que fazem cada um uma determinada função. Já essas organelas, elas vão desempenhar cada uma função específica dentro da célula. Por exemplo, aqui a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria seria essa estrutura bem aqui, tá? Que a gente consegue ver tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Ela serve justamente para gerar energia para a nossa célula. Ela faz um trabalho chamado de respiração celular, tá bom? Bom, aqui nós temos o lisossomo, que também é uma estrutura que ajuda a célula, no caso agora, de fazer a digestão intracelular. Então, as nossas células, elas consomem alguma coisa, comem, né? E para que haja o trabalho de digestão, igual o nosso estômago, a gente encontra esses lisossomos, que são pequenas bolsas, não sei se vai dar para ver aqui, né? Mas são pequenas bolsas onde tem enzimas digestivas, que quando se encontram com o seu alvo, acabam destruindo ele e fazendo a digestão.
Ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas que são responsáveis por síntese de proteínas. O que é proteína, professor? A proteína, na verdade, ela serve para muita coisa, ela tem muita utilidade. Ela tem muita utilidade dentro da célula. Como, por exemplo, fazer parte da membrana plasmática. Ela pode ajudar justamente a fazer a digestão. Ela, numa célula do sangue, por exemplo, ajuda a fixar o oxigênio e levar esse oxigênio para as outras partes do seu corpo. Tem muitas funções, tá? Que no caso o ribossomo faz a síntese de proteína, ela produz proteína. E os cloroplastos, que a gente só vai encontrar em seres que fazem fotossíntese, por exemplo, os vegetais, né? Que são essas estruturas verdes aqui. No caso, os cloroplastos, eles vão ajudar a planta a fazer o seu próprio alimento, tá bom? Bom, aqui nós temos o nível de organização dos seres vivos. Esse nível de organização, ele parte desde da menor estrutura possível, que seria o átomo. Os átomos, eles começam a se ligar, vários átomos, e aí a gente tem uma molécula. Da molécula, a gente tem as organelas, que são as estruturas que a gente viu que fica dentro da célula. Das organelas, a gente forma uma célula. As células vão se juntando e vão se transformando em tecidos. Os tecidos vão se juntando e vão se transformar em órgãos. Esses órgãos vão se transformar em um sistema, no caso, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso. E esses sistemas, todos juntos, vão dar origem a um organismo, né? Esse organismo, por sua vez, ele vai dar origem, no caso, vários organismos, a uma população. Essa população pode se encontrar com outros tipos de população, né? De coelho, de árvore, que é um ser vivo, né? Uma cobra. Então a gente vai ter agora vários indivíduos interagindo, né? E a gente tem uma comunidade. E os fatores bióticos, que no caso são os seres vivos, os fatores abióticos, que são o ar, o que não é vivo, né? Por exemplo, o ar, a água, o solo, tudo isso vai formar um ecossistema. E todos os ecossistemas vão formar a biosfera, que é o nosso planeta, né? Muito bem. Bom, uma coisa bem interessante da gente falar também é sobre o metabolismo. O metabolismo, no caso, ele é a reação que o nosso corpo tem de quebrar substâncias e formar outras. Por exemplo, quando você come uma batata ou qualquer tipo de comida, a gente vai ter aqui, olha, moléculas complexas. Então, digamos que você comeu uma batata, né? Veja, uma batatinha frita e tal. Então, você comeu essa batata. O que acontece? Na batata, a gente vai tirar energia, né? A gente come porque a gente está fraco, a gente está sem energia. Então, olha, dessa batata a gente vai tirar energia. E essas moléculas vão ser quebradas também, né? Em moléculas simples. Esse processo todo de quebra de substâncias e retirada de energia dessa molécula complexa é chamada de catabolismo. Já o anabolismo é o contrário. Você pega a energia que você retirou daquele alimento, você pega as moléculas simples, você junta energia para montar uma nova molécula. Por exemplo, as proteínas. Lembra que a gente falou ainda agora de síntese de proteínas? Pois é, a síntese de proteínas ela nada mais é do que quando a tua célula está fazendo o chamado anabolismo, né? Então, o anabolismo ele vai ser essa parte de pegar substâncias e montar outras, certo? Aí a gente tem o metabolismo, e aí a gente tem a divisão entre catabolismo, que é quebrar substâncias, e o anabolismo, que é a formação de novas substâncias, que podem ser hormônios também, entre outros. Reprodução, galera. A reprodução ela pode ser dividida
em duas, né? A gente tem a reprodução assexuada, onde você não tem participação de dois indivíduos, e sim apenas um, onde esse único indivíduo dá origem a outros. A gente tem vários exemplos de reprodução, né, assexuada, por exemplo, bipartição, fragmentação, mitose, tá? Então, todos esses tipos de reprodução vão dar origem a novos indivíduos. Só que tem um detalhe. Esse tipo de reprodução, ele não gera descendentes, digamos assim, com variabilidade genética. Eles são apenas clones do primeiro indivíduo. Então, olha aqui, está ocorrendo uma divisão, né, dessa célula e o material genético dela é dividido e cada parte agora vai ser um novo indivíduo. Porém, vão ser iguais, vão ser um clone. Já no caso da reprodução sexuada, a gente tem a presença de gametas, que ocorre no caso da fecundação. Então você precisa ter um macho e uma fêmea. O macho vai produzir, na verdade, o gameta masculino, que aqui depende da espécie, mas aqui no caso dos seres humanos é o espermatozoide, e no caso da mulher vai produzir o gameta feminino, que é o óvulo. Então você precisa de dois indivíduos para que isso ocorra. Um detalhe bastante importante é que no caso da reprodução sexuada, você tem uma grande variação genética dos indivíduos. Tanto é que nós somos milhares no mundo e todos nós temos grandes diferenças, né? Tipo de cabelo, cor do olho, cor da pele, entre várias outras características, certo? A única desvantagem da reprodução sexuada seria o tempo, né, de gestação, que demora mais. Nesse caso aqui, isso vai depender de célula para célula, mas normalmente demora uns 30 minutos para acontecer esse tipo de reprodução. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto, né, que a gente também já havia falado em sala de aula, que é a geração espontânea, ou também chamada de abiogênese. A geração espontânea, ela explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida, criada a partir de apenas observações do nosso cotidiano. Então, por exemplo, no caso da geração espontânea, era dito que se você pegasse uma camisa suja, né, misturasse ela com trigo, ia dar origem a ratos, por exemplo. Só que a gente sabe hoje que isso é um absurdo, né? A gente sabe que, na verdade, o rato ele é atraído pela sujeira, né? Então, mas, como a gente não tinha muita comprovação científica há alguns tempos atrás, então se acreditou nisso por muito tempo. Só que veio alguns cientistas sempre questionando, né? Ainda bem, as ideias dos outros, e ocorreu a biogênese, né? No caso, a biogênese ela surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Alguns cientistas famosos, né, que contribuíram para esse avanço da ciência e tirou essa ideia da cabeça das pessoas da geração espontânea, foi o Francisco Redi e o Louis Pasteur. No caso do experimento do Francisco Redi, ele pegou 3 frascos, tapou, né, botou um aberto, um totalmente tapado e outro com uma telinha, né, tipo um mosquiteiro. E o que aconteceu? No primeiro, já que a vida surgia do nada, né, as moscas entraram, depositaram seus ovos na carne e depois de um tempo os ovos deram origem a novas moscas. Já aqui no vidro totalmente tapado não aconteceu nada e no vidro que estava com a tela, as moscas depositaram seus ovos na tela e as novas moscas, no caso, as larvas surgiram na tela, tá bom? Então isso comprovava que a geração espontânea não acontecia. Só que
houve muita reluta, né? Houve gente dizendo que mas taparam todo o vidro e a substância que dá origem à vida não pôde agir. E aí o Louis Pasteur veio para quebrar essa ideia. Ele jogou um caldo nutritivo aqui, sei lá, imagina aí que ele colocou xixi, carne, restos de sangue, tudo aqui nesse recipiente. Ele esquentou a ponta dele e curvou ele. Com o passar do tempo, depois ele ferveu esse caldo, assim matando qualquer micro-organismo que existiria aqui, e depois de um tempo ele deixou. Só que quando você ferve um líquido, o que acontece? A água evapora, né? Se tu for observar lá na panela, na cozinha, né? Você vai ver que o caldo ferve e fica na tampa da panela aquele líquido, e foi isso que aconteceu aqui, olha. O líquido ele ficou mais ou menos nessa região aqui, tá? O líquido ele ficou mais ou menos nessa região. E isso impossibilitou, por exemplo, de novos micro-organismos entrarem aqui nesse recipiente. Eles ficaram retidos aqui na água. Passou-se muito tempo e nada cresceu aqui nesse caldo nutritivo que haviam falado. E aí, depois de um tempo, ele foi lá, quebrou o bico do recipiente e só depois de muito tempo começou a aparecer micro-organismos. Então, a partir desse momento, a geração espontânea ela foi quebrada, porque ele ferveu o caldo, deixou a abertura e mesmo assim os micro-organismos não apareceram. Certo, galera? Então, esse resumo, essa revisão aqui, é para vocês terem ideia do que, por exemplo, pode cair num teste, né? Por aí, tá bom? Nós vamos também falar um pouco sobre evolução. No caso, Lamarckismo foi uma teoria proposta e criada no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, que explica a evolução das espécies. Lamarck acreditava que mudanças no ambiente causavam mudanças nas necessidades dos organismos que ali viviam, causando mudanças no seu comportamento. O que Lamarck criou, né, digamos assim? Ele criou duas leis. Uma que falava sobre o uso e desuso, que diz o seguinte: no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam e o desuso dela faz com que se atrofie. Então, de certa forma, ele diz que lá, por exemplo, esse aqui é o exemplo mais usado, né? Que seria a grama ficou muito seca, essas girafas elas não tinham um pescoço muito longo, mas pelo fato delas usarem bastante, esticando, né, fortalecendo seu pescoço, com o passar do tempo elas acabaram conseguindo ganhar esse pescoço muito grande, né? Então, se você não usar, você não desenvolve, você atrofia, você perde aquela característica. Se você usar bastante, você ganha aquela característica, né? E aí, com o passar, né, do tempo de você usar essas características, digamos, a primeira girafa começou a alongar o pescoço, alongar, e até que depois aconteceu isso aqui, ó, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que isso significa? Significa que a alteração no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então o que vai acontecer? Segundo o Lamarck, se você usou bastante, né, determinada parte do seu corpo, essa característica, além de você conseguir ela, você vai passar ela para os seus descendentes. Porém, a gente sabe que hoje isso não é verdade. A gente sabe que, por exemplo, os organismos,
eles não passam essas características adiante porque a gente só consegue passar algo geneticamente e não algo que foi adquirido. É só pensar da seguinte forma: se alguém que tem tatuagem, por exemplo, o pai de um bebezinho tem tatuagem, o bebê vai nascer com a tatuagem? Não, né? Pois é. Então, essa lei já foi quebrada aí, né? A lei dos caracteres adquiridos. Então, não, por exemplo, se eu malhar muito, for pra academia, malhar, ficar todo bombadão, eu vou ter um filho. Meu filho vai nascer bombadão? Não vai, né? Agora, no caso da lei do uso e desuso, ela tem uma certa verdade. Porque se realmente, por exemplo, pessoas em coma, como elas estão dormindo, né, elas estão ali paradas, elas não se mexem, se elas não fizerem nenhum tipo de exercício, o músculo delas atrofia, certo? E aí elas podem perder esse movimento quando elas acordarem. Então, normalmente, pessoas que estão em coma, elas ficam fazendo fisioterapia porque para não atrofiar os seus músculos, ok? E bom, nós temos aqui o darwinismo. O darwinismo, ele é a teoria evolucionista fundamentada nas ideias do naturalista inglês Charles Hobbes Darwin, na qual são propostos mecanismos baseados na seleção natural para explicar, na verdade, a origem, a transformação e a perpetuação das espécies ao longo do tempo. E o que é essa seleção natural? Bom, a seleção natural, ela consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica. Então, eliminando aquelas características desvantajosas para a mesma condição. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui alguns camundongos, faz de conta que esses mais clarinhos aqui são brancos, né? E a gente tem pretos. E a gente percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 brancos e 3 pretos. Percebe que a gente tem um predador aqui, né? Com o passar do tempo, os ratos brancos vão sumindo, porque esse solo ele é preto, e isso favorece a camuflagem dessa galerinha aqui. E com o passar do tempo, as características pretas vão ser as predominantes nessa espécie, tá? Então, o que vai acontecer? A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver, e deixar descendentes em determinado ambiente. Então, olha aqui, ó. Quanto mais adaptado você for a um ambiente, melhor para você. Você vai conseguir passar aquela característica adiante. Claro que toda característica ela tem que ser vantajosa para aquele ambiente. Se você nascer e você for, sei lá, digamos uma zebra, né? Se uma zebra nasceu e você tem problema de visão, provavelmente você não vai conseguir correr, você vai se atrapalhar e o leão vai te pegar, certo? Então, é isso. Bom, galerinha, por hoje isso é só, tá? Na próxima aula a gente fala mais e tchau, tchau.